Muito bem, são 4 horas e 20 minutinhos. Ele já está na tela para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje não tem a flâmula do Corinthians lá atrás. Boa tarde, Rafa. Tudo bem, Cabela? Grande abraço para você, boa tarde para o amigo ouvinte. Eu não sei agora se é na primeira, se é na segunda edição, onde que a gente está entrando aqui. Eu não sei nem se é o Rafa, se é o Mário também que está aí. Uma boa tarde. Tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Eu acho que tá, cara, não sei, viu? Acho que vou precisar fazer algum teste depois do programa, não sei, tá esquisito o negócio. A Flâmula deu um tempinho aqui, eu tava sendo muito cobrado por ela, então eu deixei ela um pouquinho mais escondida aqui. Tá certo, então, claro. Tudo normal, né, Carlão? O Corinthians é algo assim que desperta muitas emoções. Tá. Tanto pro lado positivo como pro lado negativo. Muito bem, então, muito... Não passa despercebido, não passa sem algum comentário. Agora, o que não passa despercebido também são algumas situações que acontecem. Eu já vou fugir da pauta logo de cara, já que eu peguei o gancho aqui, viu, Rafa? Logo de cara. O Cristiano Ronaldo, ele deixou o cara de ar lá no estádio, cara, e o cara falou assim, é ele sendo ele mesmo. Então, aquelas coisas, ficou com o Bill Carringer, né, que foi jogador da equipe do United, ele não quis cumprimentar ali, comentarista hoje na televisão britânica, e já devia estar daquele jeito, porque já sabia que ia ser reserva. Num clássico, você deixar o Cristiano Ronaldo de fora, já devia estar daquele jeito. E aí encontra alguém aqui, tem falado mal de você, eu não vou julgar não, Cristiano, eu acho que não faria diferente não, viu? Pois é. Mas se você cumprimenta o cara que é um desafeto, eu acho que a luva de pelica é mais bem dada. Mas precisa de assim, né, naquele momento do calor, daquele pensamento, eu acho que eu não sou tão elevado, assim, né, espiritualmente, dessa forma. Carlão. Você sabe, Cabelo, agora acho que virou um bate-papo, né? O Cabelo faz toda uma produção aqui. Fugindo. Aproveitando até o ensejo desta polêmica do fenômeno, do Cristiano Ronaldo, que é um fenômeno que não também. deixa de ser um fenômeno. Mas e que também é Ronaldo. Tá certo que eu acho que eu vou falar contra a minha classe, mas estas entrevistas antes, assim, no calor, como foi do Cristiano Ronaldo, ou pós-jogo, por exemplo, terminou o jogo, o cara vai lá, nós da empresa, nós vamos entrevistar o atleta ou o treinador. Cara, o risco de dar errado é muito grande. Tivemos no Deb aqui no intervalo, foi entrevistar o Giovanni Augusto. Cara, ali é um calor do momento, a sua emoção tá acima, os nervos à flor da pele. Então eu acho que nós da imprensa nós temos que tomar muito cuidado com essas entrevistas pré e pós. É verdade. Tanto é que aqui não tem aquela figura do repórter de campo, né? A imprensa não tem aquele repórter que fica na beira do gramado, porque... Até essa situação acontece muito, além do que os direitos até de rádio são vendidos, tem toda uma formatação diferente, mas eu concordo, dá problema. E pode dar problema no jogador, não sei se vocês viram aí nas redes sociais, que foi mandar um abraço, um beijo pra namorada e errou o nome. Você ficou sabendo dessa, viu, Cabelo? Não vi, essa não vi. O cara foi mandar um beijo pra namorada, errou o nome da namorada. Rapaz do céu. Mas aí o cara tem que dar licença. Mas ali ele estava no calor do momento. Exatamente. É no calor do momento e erra o nome da namorada. Tudo certo. E aí, no calor do momento, na hora que ele chega na casa dele também, a mala vai estar pro lado de fora já, né? E não era nem parecido, tá? É Maria. Não. Era bem diferente. Mas ele tentou corrigir ou não? Ele voltou depois e errei o nome. Isso aí piorou, pô. Aí piorou. Ele falou assim, piorou. É só não mostrar. O repórter falou, é só não mostrar, né, o vídeo, mas viralizou, né? Eu já coloquei bastante garotos para trabalharem comigo durante a minha carreira toda no rádio, né? E eu sempre falei o seguinte: se começou a ler um texto, se errou, se é um erro normal, segue o barco, vai embora, né? Não tenta corrigir que vai ficar pior, né? Aí um dia o rapaz foi falar Michael Schumacher, ele falou Michael Schumacher, ele tentou voltar, já não saiu mais nada, enrolou a língua, aí piorou, só ficou enquanto eu falei, para gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá então, vamos voltar aqui pro futebol aqui. Vamos voltar pro futebol aqui. Paquetá, meu caro Rafa, o Paquetá, tem o Paquetá, que está sendo sondado pelo West Ham, tem o Antony, que pode estar pintando no United, quer dizer, a janela na Europa está aberta ainda, né?
Tá aberta, vai até a próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, quando será encerrada a janela. Então agora se esquenta, fica muito mais quente, né, os bastidores, as negociações, principalmente com os times ingleses. E quem começou mal, né? A equipe do United, que começou muito mal, venceu o Liverpool na segunda-feira e passou a crise para o outro lado, passou a crise para o Liverpool, que ultrapassou a equipe do Liverpool, mas está contratando. Conseguiu convencer o Casemiro, que a gente conversou. E aí, foi lá, é jogador do United, e agora eles estão fazendo um investimento pesado. Só na questão do Ajax, né, tentar convencer o Ajax a liberar ali o Antony, se fala no valor de 94 milhões de euros, algo que ultrapassa os 481 milhões de reais. É claro que essas notícias todas do mercado internacional acabam sendo boas notícias para o mercado brasileiro, porque o São Paulo já está imaginando o que vai conseguir render nessa negociação, né? Tem ali a cláusula de ajuda ao clube formador, já lucrou com o Casemiro, pode lucrar agora com a venda do Antony também. Segundo a Sky Sports, seria esse valor, esse montante, para tentar convencer, porque o Ajax está fazendo jogo duro, não quer negociar, o Ten Hag, que é o treinador, quer contar com o Antony. Já tem uma lista ali, viu, Cabela, de jogadores assim, se o Antony não vier, podem ir atrás do Memphis Depay, que já foi jogador do United, mas poderia pintar por lá ainda. O Ten Hag gosta lá do United, mas o Ten Hag gosta dele. Ou então o Sam Maximin, jogador do Newcastle, também um destaque da Premier League, pode acabar pintando lá se o Antony não aparecer na equipe do Manchester United. Enquanto isso, o West Ham tentando se fortalecer também, indo atrás do Paquetá, outro jogador habitual aí da seleção brasileira, da convocação do técnico Tite, e os valores seriam na casa dos 40 milhões de euros, pouco mais de 200 milhões de reais, também pingaria alguma coisinha ali para a equipe do Flamengo. O Paquetá que está no Lyon, o Lyon já até começa a pensar em como usar esse dinheiro para fortalecer sua equipe. Até o João Gomes, volante do Flamengo, entra na mira também. Então, seria mais dinheiro para lá, sai jogador. Esse é um problema da janela brasileira, né? A janela europeia se encerra no 1º de setembro. Então, os times brasileiros podem perder atletas sem conseguir repor a tempo, sem conseguir fazer algum negócio para entrar no lugar. Pois é. E não consegue repor, mas agora, se perder, não consegue repor. Agora não consegue contratar mais. Já se fechou, já só o ano que vem. Exatamente. Então isso é um detalhe que a CBF podia igualar, né? Colocar as datas iguais para não ter problema, né? Ou menos problema, pelo menos. Agora, amanhã tem um sorteio, o Rafa. Eu acho que a Europa para acompanhar esse sorteio. Com toda certeza, né? Teremos o sorteio aqui da Champions League, vamos descobrir os grupos da Champions League, né? Estão tendo, nesse momento acontecem 3 partidas, a equipe do PSV está enfrentando o Rangers da Escócia e está empatado em 0-0, o primeiro jogo foi 2-2, dali sai mais um classificado, o Dinamo está vencendo o Bodo Glimt por 1-0, foi 1-0 para a equipe do Bodo Glimt, então tem tudo igual neste momento, e um duelo que está um pouco mais definido neste momento, é o único que tem um vencedor, pelo menos parcial. O Copenhague venceu por 2-1 na primeira partida e agora está 0-0, então por enquanto o Copenhague vai avançando para a fase de grupos da Champions League. A gente tivemos aí o Benfica se classificando ontem, só faltam essas 3 vagas em aberto de quem passa dessa fase preliminar da Champions League, mas já temos os 4 potes mais ou menos desenhados, principalmente os 2 primeiros potes já estão confirmados aqui. Pote 1, Real Madrid, o atual campeão, não tem nem o que dizer, é o cabeça de chave número 1, e o Eintracht Frankfurt, que é o campeão da Europa League. Também nesse pote 1 tem lá o Manchester City, o Milan, o Bayern, o PSG, o Porto e também o Ajax, os campeões das principais ligas, os melhores ranqueados. Esses são os primeiros, vão ser cabeças de chave. E aí nós temos os outros potes. No pote 2, por exemplo, fica moleza. Pessoal, o Real Madrid pode pegar o Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilha, RB Leipzig e também a equipe do Tottenham. Vamos lá. Seriam as molezas dessa parada? Forte também. Ó, eu acho... você já imaginou daqui sei lá, vamos lá, um Real Madrid, não vou nem pôr o Barcelona, vou pôr o Liverpool, aí no pote 3 pode sair de repente uma Inter de Milão, o Borussia Dortmund. Meu Deus, hein? Até o Napoli, o Napoli vem forte também. Isso, o Napoli tá lá, o Benfica é um time que se fortaleceu bastante, começou bem a temporada aqui em Portugal.
a chance de ter um grupo difícil, e a gente até brinca, né? Porque nesse sorteio geralmente sai ali aquele grupo Liga Europa. Provavelmente vai ser um grupo que vai ter ou o Ajax ou o Eintracht Frankfurt como cabeça de chave, e aí vai cair com um Leipzig, um Sevilha, né? Nessa configuração aqui, aí um Salzburg, um Clube Bruges, é aquele grupo que se fala assim, nossa, tá todo mundo brigando aqui para ir para a Liga Europa, é o grupo mais fraco, só que de outra forma sai sempre um grupo complicadíssimo e a gente consegue fazer várias formatações. Eu gosto de ficar participando daqueles sorteios ali que a gente fica vendo como é que vai ser. Eu toda hora faço nunca dá o que vai sair, né? Nunca tive essa sorte, mas a gente fica tentando acertar. A briga vai ser boa, hein, Carlão? Sem dúvida. Como sempre, né? A Champions sempre tem briga boa, né? Pena que acho que é o último ou penúltimo formato, né? Depois vem aquele formato maluco lá, 9 fora, quadrado, não sei o quê, que é muito chato. Meu Deus do céu. Agora o Rafa falou fazer um curso para entender. Eu não entendi ainda como é que vai ser. É como a Copa do Mundo, né? 2020 somos no 22, 26, né? Que também 26. Vai ter 40 seleções, vai ser uma confusão, tem 3 jogos, é uma confusão toda. Não vai ser bem uma Copa do Mundo, vai ser uma maratona. Tá louco. O Rafa falou que ele gosta de sorteio de Copa, eu já gosto do simulador. Mas o simulador também normalmente não dá muito certo, não. Rafa, um abraço pra você, Rafa, até semana que vem. Um abraço, Cabela, Carlão, um abraço pro amigo ouvinte ligado da CBN e até a próxima. Até lá então, gente, vem aí com o intervalo e também o repórter da CBN. Hora do Vôlei.